Olá, caros alunos. Bem-vindos de volta ao curso de vibrações da UFABC. Hoje a gente vai conversar sobre um tópico extra, né, com relação à composição de estruturas de forma a resultar um sistema que continua sendo de 1 grau de liberdade. A ideia é termos uma única massa que está sustentada por várias estruturas representadas aqui por molas. E a gente quer verificar qual seria a rigidez equivalente desse sistema que está sustentando esta massa. A ideia inicial, aqui o primeiro exemplo, nós estamos vendo aqui uma massa, poderia ser, por exemplo, a torre de controle, né, de um aeroporto, sustentada aqui por 2 colunas, com rigidez K1 e K2. Na hora que nós aplicamos uma força aqui, por exemplo, o peso dessa massa ou qualquer outra força, as 2 colunas trabalham juntos para resistir ao deslocamento da massa. E a gente quer, então, ser capaz de escrever um valor de rigidez equivalente a esses 2 sistemas trabalhando juntos, para podermos usar as formulações que já foram apresentadas para o caso de uma única massa e uma única rigidez, né? Uma única mola. Então, está aqui o sistema, o modelo, né, matemático do que nós estamos fazendo. Uma massa, a única informação que nós precisamos, né, que vai ser necessária, é o deslocamento dessa massa, U, uma função do tempo. E nós temos aqui aquelas 2 estruturas representadas por 2 molas, K1 e K2. Se nós examinarmos esse problema, a gente pode afirmar várias coisas. Primeiro, que as forças que cada uma das 2 molas aplicam sobre a mola, sobre a massa, é igual à força total aplicada nessa massa. Equilíbrio de forças. Uma outra coisa que nós podemos ver com facilidade na figura é que o deslocamento das 2 molas são iguais, né? A massa, ao se deslocar, ela deforma a mesma quantidade as 2 molas. Essa quantidade, né, o 1 na mola 1 e o 2 na mola 2, é um valor único, né, U. E, finalmente, nós temos a relação que eu chamo de constitutiva, que é devida à resistência das molas, né, a rigidez delas. Então, para cada uma delas, a gente pode escrever que P1, né, a força na mola 1, é igual ao deslocamento da mola 1 vezes a rigidez dela, K1. Lei de Hooke. E P2, a força na mola 2, é igual à rigidez K2 vezes o deslocamento 2. E o que nós queremos é transformar tudo isso num sistema único, né, que tem uma rigidez K única, que relacione a força com o deslocamento da massa. Pegando essas 3 equações de equilíbrio, de compatibilidade de deslocamentos e as equações constitutivas, né, a lei de Hooke, e trabalhando com elas, né, nós chegamos a uma relação que permite dizer que a rigidez total, né, a rigidez equivalente às 2 molas é a soma das rigidezes de cada uma delas. Simplesmente, né? Isso é uma coisa meio intuitiva, mas que dá para provar com essas 3 equações, né? E é o resultado interessante aqui. Então, quando nós tivermos um sistema de molas em paralelo, que é o que nós temos aqui nesse caso, a rigidez equivalente é a soma das rigidezes das molas
que chegam na massa. É importante verificar aqui essa equação 2, é muito importante, né? Que o deslocamento do ponto de aplicação da força é o mesmo para as duas molas, tá? Isso caracteriza, então, o trabalho em paralelo. Como exemplo, vamos pegar, então, aquele que a gente já viu, né? Duas colunas, um certo módulo de elasticidade, uma seção transversal também adotada, né? Circular, anular, na verdade, né? É um círculo vazado. A espessura da parede é de 8 centímetros, o diâmetro externo é 42, e o comprimento de cada uma das colunas, uma tem 10, outra tem 11 metros. Fazendo as continhas, usando a lei de Hooke, né? A rigidez é o módulo da elasticidade vezes a área da seção, dividido pelo comprimento. Rigidez, sempre as unidades têm que ser força por deslocamento, tá? Então, não se esqueçam disso. Rigidez tem unidades de força por deslocamento. A outra coluna K2, tem rigidez K2, que é o módulo de elasticidade vezes a área da seção dividido pelo comprimento. Essa expressão aqui é bem intuitiva, né? Quanto maior a área, quanto mais grossa é a peça, mais rígida ela é. Quanto mais comprida ela for, menos rígida ela é, né? Isso aí vocês podem experimentar com qualquer elástico, né? Um elástico de 1 metro com a mesma seção e um elástico de 2 metros com a mesma seção, o de 2 metros vai esticar mais, né? Então, é inversamente proporcional ao comprimento. E o módulo de elasticidade tem a ver com o material, né? Se a nossa coluna é de concreto, tem uma certa rigidez. Se ela for de aço, tem uma rigidez maior, né? Então, é bem intuitiva essa formulinha, né? Módulo de elasticidade vezes área sobre o comprimento. E aqui a rigidez em força por deslocamento. Somando as duas, nós temos a rigidez equivalente desse sistema. Então, em vez de ter duas colunas, eu tenho uma única mola com essa rigidez que representa o efeito das duas. Aqui é um outro exemplo que parece completamente diferente, mas é igual, né? Vejam que eu tenho aqui uma viga de aço e aqui uma coluna de aço. E a nossa força está sendo aplicada aqui no ponto onde as duas se unem. Na hora que esse ponto se desloca, ele desloca a mesma coisa para a viga e para o pilar, né? Então, se o deslocamento do ponto de aplicação da força é o mesmo para as duas subestruturas, isso é uma estrutura em paralelo. Não parece, mas é, né? E é exatamente aquele mesmo modelo, né, de uma massa com uma força aplicada e duas molas em paralelo. Então, o importante é aquilo que eu falei, né? Estruturas em paralelo é quando o deslocamento do ponto de aplicação da força é o mesmo para as duas estruturas que chegam lá, ou as 3, ou as 4, quantas forem, que cheguem naquele nó. Então, fazendo aquelas mesmas considerações, que eu não vou repetir, né? Que a soma das forças é igual à força aplicada naquele ponto, a rigidez de cada uma das peças é K1 e K2, né? O 1 e o 2 são os deslocamentos daquele ponto de aplicação da força, que são iguais, né? Numa estrutura em paralelo, em estruturas em paralelo. E colocando aqui alguns números, nós temos aqui vigas de aço, né? O módulo de elasticidade do aço, 210 gigapascal. O comprimento da viga é 4 metros, o comprimento do pilar é 3 metros, a seção é um perfil W 310 por 107. Isso aqui quer dizer o seguinte, que esse perfil tem uma altura de 310 milímetros e ele pesa, ou melhor dizendo, ele tem uma massa de 107 quilos por metro de perfil.
É assim que vocês vão encontrar nas tabelas dos fabricantes de perfil de aço. Então, mais uma vez, né, nós temos o ponto de aplicação tendo o mesmo deslocamento, então nós temos um sistema em paralelo. Vamos calcular as rigidezes, né? A rigidez da coluna, nós já sabemos, já foi usado. É aquele que eu falei, módulo elasticidade vezes a área sobre o comprimento. Para a viga é um pouquinho diferente, porque agora é flexão, né? Não é força aplicada na direção do eixo. Então, esse valor aqui é um valor que os engenheiros sabem de cor, mas vocês ainda não, mas vão aprender, né? Que é a flecha, né? O deslocamento na extremidade de uma viga em balanço, quando se aplica uma força nesse ponto. 3 vezes E, módulo elasticidade, vezes I, que é o momento de inércia da seção, que é tabelado, né, para perfis de aço. Vocês vão lá na Siderúrgica Nacional, por exemplo, ou na Gerdau, qualquer uma dessas, tem lá uma tabela com o momento de inércia para cada seção de perfil. E dividido por L ao cubo, pelo comprimento ao cubo. Então, está aqui a rigidez dessa viga, a flexão. Somando as duas, nós temos a rigidez total equivalente que está reagindo contra a aplicação dessa força. Agora, aqui nós temos um problema diferente, né? Nós temos dois eixos, né? Com seções e comprimentos diferentes. Ao se aplicar essa força, o primeiro pedaço aqui do eixo se desloca um certo U1 e o outro pedaço aqui de baixo, o U2, né? E é claro que o deslocamento total do ponto de aplicação da força P é a soma dos dois, né? Então, é diferente do caso em paralelo, né? Aqui é um caso em série, porque o ponto de aplicação da força sofre um deslocamento que é a soma dos deslocamentos de cada estrutura que chega nesse ponto. Desculpa, cada estrutura de suporte desse ponto. Então, nosso modelo matemático é esse, né? Uma massa sobre duas molinhas em série e o deslocamento U da massa é a soma dos deslocamentos das duas molas, ou para ser mais exato, do encurtamento, né? Da mudança de comprimento das duas molas. Agora podemos escrever, então, as nossas equações. Agora, o equilíbrio de forças é mais fácil ainda, né? Porque a força que está no trecho 1 do eixo é igual à força que está no trecho 2 e é igual à força total aplicada lá no topo da peça, né? Não é que nem no caso anterior, que era a soma de forças, né? Aqui é a força, né? Isso é fácil de olhar aqui na figura, né? Essa força está passando pelos dois eixos até chegar na base, né? Então, o valor da força nos dois trechos é igual. A equação de compatibilidade de deslocamentos, agora, então, é aquilo que eu falei, né? O deslocamento total do ponto de aplicação da força é a soma dos deslocamentos de cada um dos dois trechos. É diferente, então, do caso anterior, né? Lá, os deslocamentos das duas molas presas na massa eram iguais. Aqui não, aqui eles podem ser diferentes, no caso geral, são diferentes, e a soma deles é o deslocamento total do ponto de aplicação da força. E agora a lei de Hooke, né? Agora sim é igual, né? A mesma coisa. O P1 é K1 vezes o 1, o P2 é K2 vezes o 2, e o P, que é a força total aplicada, é um K equivalente aos dois eixos, multiplicado pelo deslocamento total. Então, o que a gente está querendo descobrir é esse K equivalente. Então, está aqui todos os dados, né? Não vamos repetir, né? P1, K1 e o 1 para o eixo 1, P2, K2 e o 2 para o trecho 2. E manipulando, então, as três equações, a gente chega nesta relação aqui, né? O inverso da rigidez equivalente é igual à soma dos inversos das rigidezes de cada uma das molas em série.
manipulando essa equação, a gente chega nessa outra aqui, né? A rigidez equivalente de duas molas em série é o produto das rigidezes dividido pela soma das rigidezes. É mais complicado um pouquinho, né? No caso em paralelo, é simplesmente a soma das rigidezes. Aqui não. Aqui é o produto das rigidezes dividido pela soma das rigidezes. É legal vocês perceberem que é diferente, é exatamente ao contrário de montagem de resistências elétricas, né? Vocês devem ter aprendido lá na física montar resistências em série e em paralelo, né? Em resistências elétricas, quando vocês têm duas resistências em série, vocês somam as resistências. E quando vocês têm duas resistências em paralelo, vocês têm uma fórmula como essa daqui, né? A resistência equivalente da resistência elétrica, no caso equivalente, é produto das resistências de cada uma das resistências dividido pela soma. Então, é exatamente o inverso, tá? Então, esquece aquilo que vocês aprenderam para resistências elétricas. Aqui é diferente, né? Aqui, quando é em paralelo, é a soma das rigidezes. E quando é em paralelo, é isso que está escrito aqui, né? Então, vamos pegar aquele exemplozinho, né, que a gente viu agora, né? Esse aqui, né? Dois eixos. E vamos colocar números aí. Então, nós vamos dizer que o material é um único, né? Aço, modulacidade... Não é. O material do eixo superior é aço, 210 gigapascal. Do eixo inferior é um outro material, 20 gigapascal. As seções são diferentes, né? As áreas das seções e os comprimentos também são diferentes. Então, agora calculamos a rigidez de cada um dos trechos, daquele jeito que a gente já viu, a lei de Hooke, né? A rigidez, como foi dito, é proporcional à modularidade, proporcional à área da seção e inversamente proporcional ao comprimento. Então, para cada trecho nós calculamos e a rigidez equivalente, então, é obtida daquele jeito que foi mostrado, né? O inverso da rigidez equivalente e a soma dos inversos das rigidezes de cada um dos trechos. E fazendo as continhas, a gente chega, então, numa rigidez equivalente. Percebam, aqui é importante ver os números, que essa rigidez equivalente é menor do que qualquer uma das duas aqui, olha. Aqui tem 1,3 e 1 e aqui deu 0,6. Lá no caso das rigidezes em paralelo, o exemplo aqui, vocês têm a soma, né? Então, o valor da rigidez equivalente é maior do que qualquer uma das duas rigidezes que estão sendo colocadas em paralelo. Então, para treinar isso aí, vocês procurem usar esses problemas aí com vários números e eu vou também deixar no Moodle, né, uma série de exercícios para vocês treinarem, porque aqui é um exemplo simples, né, com duas molas, mas a gente pode montar várias estruturas, né? Você pode ter, por exemplo, duas molas em paralelo ligadas em série com uma terceira mola, né? Então, seria um sistema ainda mais complicado, né? De 3 molas presas lá numa massa, ligadas de uma forma toda diferente, né? E isso aí dá para brincar bastante, né? Por, sei lá, 3 molas em paralelo, em série com outras 2 molas, enfim, dá para fazer uma série de brincadeiras compondo aí várias possibilidades de estruturas. Tudo isso, gente, é para poder transformar uma série de estruturas em uma única estrutura de 1 grau de liberdade, para a gente poder usar tudo que a gente já aprendeu para
vibrações de sistemas de 1 grau de liberdade. Não chegamos ainda em sistemas de vários graus de liberdade, que vai ser o assunto da segunda parte do curso.